nós estamos na linha com o Roberto Faria. Ele é membro do IBD Trânsito, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Trânsito. Roberto Faria, bom dia, obrigado pela participação aqui no Jornal da CBN. Tudo bem, Roberto? Bom dia, Douglas. É sempre um prazer participar do seu programa. Prazer é nosso de contar com a sua participação. Tem um dado que me deixou até um pouco estarrecido, ou seja, 40% ou quase 40% das multas em estradas de São Paulo, nesse último feriado, foram por excesso de velocidade. E um dos veículos que foi flagrado, Roberto, estava a mais de 190 km por hora, parecendo pista de corrida. Aí falta a conscientização do motorista, né? Douglas, na verdade, não só do motorista, né? Porque a gente sempre debate nos seminários se não existe nenhuma rodovia aqui no Brasil que possa transitar a mais de 120 por hora, porque os veículos até hoje não têm um limitador de velocidade. Isso resolveria todo o problema. É claro que o condutor, o brasileiro, é muito mal educado em relação a trânsito. E outra crítica que eu sempre faço é porque já passou da hora de ter uma disciplina na educação de base referente a trânsito, porque com isso você conseguirá formar melhores cidadãos e as crianças já vão aprendendo sobre as normas de trânsito desde a escola de base. Então, são dois pontos que eu entendo que tem para melhorar o trânsito. É a educação de base e o limitador de velocidade, porque no Brasil não existe nenhuma estrada que possa rodar a mais de 120. Então, não faz sentido os veículos poderem chegar até 198, conforme essa reportagem. Quer dizer que as praças de pedágio estão muito mais equipadas tecnologicamente, mas as rodovias não podemos falar da mesma forma, né? Douglas, na verdade, o que interessa? Para quem interessa a redução no número de infrações? Todo mundo quer que reduza o número de acidentes, mas os órgãos vivem da arrecadação. Então, todos os órgãos de trânsito, a única fonte de renda é proveniente das multas. Então, interessa ter quanto mais multa, melhor. Então, isso é uma crítica que eu faço. Então, falta boa vontade, dá para resolver, desde que seja implantado educação de base e limitador de velocidade. São 11 horas e 44 minutos. Nós estamos com o Roberto Faria, que é membro do IBD Trânsito, Instituto Brasileiro de Direito de Trânsito. Agora, Roberto, tem um outro aspecto. Eu gostaria que você explicasse para os amigos da CBN Santos qual a diferença quando nós estamos numa rodovia federal e numa rodovia estadual, e se isso acaba nessa diferença, né, ou nesse comparativo, tendo alguma vantagem para o motorista que se utiliza de uma dessas rodovias. Não, na verdade, Douglas, são os limites de velocidade, né? Que cada via tem a sua particularidade. Então, as vias de trânsito rápido, marginais, avenidas, 80 km, as vias arteriais, 60 km, as vias coletoras, 40, e assim por diante. Então, a velocidade máxima nas rodovias, na verdade, é de 90 a 110 km por hora. A Imigrantes traz uma peculiaridade que ela pode ser até 120, entendeu? Então, tem algumas diferenças em relação às rodovias, via rápida e assim por diante. Então, é só essa diferença. Um outro aspecto, aproveitando sua participação aqui no Jornal da CBN Santos, na época do ex-presidente Jair Bolsonaro, parece que houve uma mudança com relação ao tempo de validação ou da validade da CNH, da Carteira Nacional de Habilitação. Isso mudou ou continua como da última vez que o ex-presidente Jair Bolsonaro acabou estendendo o prazo da validade das CNHs, doutor Roberto? Na verdade, ficou para as pessoas que não atingiram 50 anos, a validade pode ser de 10 anos. Porque quem avalia, o médico ele tem essa autonomia de também não dar os 10 anos, dependendo da situação particular da pessoa. Então, após 50 anos, aí a validade de 5 anos, e, se eu não me engano, a mais de 70 anos, aí é 3 anos. Mas, claro que sempre levado em consideração a condição da pessoa. Então,
Então, não é porque a pessoa tem menos de 50 anos que a validade será automaticamente de 10. Ela vai fazer o exame médico e o médico, dependendo da condição dela, pode dar um prazo inferior. 11 horas e 46 minutos. É um tema muito importante, a gente tem observado, né? O primeiro tema foi a respeito do limite, da falta de um controlador de velocidade nessas rodovias. Mas também tem um outro aspecto, né, doutor Roberto? A gente observa que os veículos, inclusive em sua maioria, eles estão muito mais ágeis, ou seja, instigando com que o motorista acelere e deixando de lado a responsabilidade no trânsito. Um outro aspecto também que a gente às vezes fica estarrecido quando a gente vê, quando uma pessoa está embriagada e acaba atropelando alguém, essa pessoa acaba se tornando uma vítima fatal. E aí, o infrator, que pode ou não passar por um exame de dosagem alcoólica, ele acaba pagando talvez um valor e espera em liberdade. Como mudar essa legislação para que o infrator alcoolizado tenha mais responsabilidade e não pegar o seu carro e dirigir de uma forma perigosa? Não, nessa mudança, na verdade, nessa mudança feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em 2021, já deixou mais gravoso o motorista que ocasionar lesão corporal grave e morte, ele já tem que responder já ceifado da liberdade, né? Então ele é preso sim, tá? Ficou bem mais rigoroso a partir de 2021. Certo. A gente pegando o exemplo que aconteceu com aquele ator que foi atropelado lá no Rio de Janeiro, a gente viu que o procedimento do condutor do veículo, que era um motorista de aplicativo, na hora, e tudo indica que ele estava dentro dos limites de velocidade, mas ele, em primeiro lugar que ele quis fazer é chamar o resgate, né? Ou seja, atendeu, ele ficou ali para dar atenção à vítima que foi atropelada. E raramente a gente observa esse tipo de conduta da pessoa que causou, independente de ser apurado, mas a pessoa que causou o atropelamento. Esse é o procedimento correto quando nós estamos envolvidos num atropelamento, ou seja, de tentar socorrer ou de chamar uma ambulância ou um SAMU para atender a vítima, doutor Roberto? Não, perfeitamente. A conduta, tudo ao que parece, foi exemplar do motorista do aplicativo. Ele não dá para ele socorrer, então ele não tem a especialidade, ele é motorista, então ele tem que chamar realmente o SAMU, a ambulância, mas prestar o socorro devido em relação para o veículo, não evadir do local. Então ele agiu corretamente. Então, tudo que parece, ele fez o teste, ele cumpriu todos os procedimentos e acredito que ele não vai responder por nada, não. Bom, nós vamos para a última pergunta, desde já agradecendo o advogado Roberto Faria, às 11h49, aqui no Jornal da CBN Santos, ele que é o membro do IBD Trânsito, Instituto Brasileiro de Direito de Trânsito. Eu me lembro, doutor Roberto, pelo menos quando eu tirei minha carta, já faz um tempinho, né, eu já sabia mais ou menos, tinha uma noção de dirigir, e aí eu fiz apenas algumas aulas, consegui passar, né, no exame lá de baliza e tirei minha habilitação. Aonde eu quero chegar? Hoje, eu acho que é muito mais difícil, são mais etapas para que o motorista ou o futuro motorista consiga tirar a sua habilitação. Acho que tem um limite mínimo de aulas, que acho que são 15 aulas, ou seja, um número, a meu ver, suficiente para que o motorista saia habilitado para enfrentar o nosso trânsito. Mas, quando nós estamos no dia a dia, a gente vê muitos motoristas não respeitam a faixa da direita ou esquerda, não respeitam a faixa de segurança, estão ao celular. Ou seja, o que na sua concepção, o senhor, além de advogado, é uma figura que atua muito com relação aos motoristas e à legislação de trânsito para tentar melhorar a qualidade dos motoristas na nossa cidade, na nossa região? Vamos trazer a discussão aqui para a nossa Baixada Santista, doutor Roberto. Como eu falei anteriormente, Douglas, a educação, esse é o caminho. Então, desde o começo, desde o primário, né, hoje não é mais primário e ginásio, né,
estou com 51 anos, a gente chamava assim. Então, desde a educação de base, ensino fundamental, tu tem que ter a disciplina trânsito, porque você vai formar melhores motoristas, com certeza. Não, isso é importante, né? Bom, queria agradecer, são 11 horas e 50 minutos, queria agradecer o advogado Roberto Faria, membro do IBD Trânsito, Instituto Brasileiro de Direito de Trânsito, falando com os amigos da CBN Santos. Obrigado, doutor Roberto, pela atenção aos amigos da CBN. Eu que agradeço, viu? Estou à disposição. Um abraço.